Bom, direto aqui da quarta edição Mulheres da Energia. Lúcia, que prazer receber o governador aqui para a gente discutir um evento transformador quando a gente fala de transformação energética, transição energética. Governador, conta pra gente, primeiro, seja bem-vindo, né? E conta pra gente como que está sendo essa pauta lá com vocês. Bem, Ricardo, é um prazer. Lúcio, muito obrigado pelo privilégio de poder participar desse momento. E falar de sustentabilidade hoje é falar de transição energética, é buscar alternativas que possam compatibilizar a redução das emissões com mudança de matriz energética para permitir oferta de energia para o desenvolvimento. E hoje todos os estudos comprovam que o uso de combustível fóssil se transformou na principal razão das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, é necessário que se construam soluções para mudar esta dependência de combustíveis fósseis a partir de alternativas de energias renováveis e construção, portanto, desta transição. Nós temos debatido muito isso, discutido, primeiro de forma muito racional. Não é possível tratar um assunto desta envergadura sob o aspecto da ideologia. Superficial. Muita gente, porque tem que acabar o uso de combustíveis fósseis. Mas eu pergunto, acabar hoje com o uso de energia de combustíveis fósseis pararia as indústrias, pararia o transporte coletivo, apagão, né? nós teríamos um apagão econômico e, consequentemente, com repercussões sociais. Sim. Portanto, nós temos que ter a compreensão de que é necessário estabelecer um planejamento e um prazo para esta transição, mas é necessário se compreender de que isto não acontece de uma hora para outra. E por essa razão, inclusive, o Brasil deve liderar esta agenda, primeiro porque tem autoridade para isso. Sim. 83% da energia do Brasil ela é energia limpa das nossas hidrelétricas. E o Pará, particularmente, tem as duas maiores hidrelétricas integralmente nacionais do nosso país. Sim. E precisamos, portanto, utilizar das nossas riquezas para construir esta transição. É a nossa riqueza solar estimulando a energia solar. São os nossos ventos que devem, portanto, potencializar a energia eólica. E os metais críticos que o nosso país possui em abundância para que isto permita os bens necessários para viabilizar a transição com energia nova, com a viabilização de esta nova pegada, esta nova matriz a partir dos metais críticos. Que é uma nova corrida, né? Que é uma nova corrida que nós temos que agir, nós temos que viabilizar e temos que agir no sentido da riqueza, particularmente que o nosso país possui, para que isto permita esta transição. Nós temos, obviamente, também a oportunidade do biocombustível ser cada vez mais potencializado a partir da nossa biodiversidade. Portanto, eu entendo que, da mesma maneira que o Brasil tem liderança e altivez naquilo que já produz energia limpa, o Brasil deve se posicionar na vanguarda na estratégia da transição energética que possa compatibilizar sua responsabilidade com o meio ambiente, mas também a responsabilidade com a economia e com as pessoas. E essa corrida é uma caixa de ferramenta com várias ferramentas, né? Não é só o solar, não é só a eólica, como o senhor bem citou, a questão do biocombustível. Existe algum plano para o governo incentivar rotas estratégicas para começar a desenvolver isso e sair do papel? Por exemplo, o hidrogênio é um combustível fantástico. A combinação de biocombustíveis que podem trazer aí rotas estratégicas para começar a desenvolver essa questão com os biocombustíveis. Como que está sendo desenhado isso? Acho que é fundamental que o governo seja um indutor. O governo não deve ser o responsável Único. O governo ele tem que facilitar com políticas de incentivo, com políticas de indução e, claro, desburocratizando.
saindo da frente para deixar que a iniciativa privada possa caminhar com passos largos e, claro, o governo deve fazer isto, seja com política tributária, com política ambiental, com política energética, e acho que a Petrobras tem um papel muito importante nisto. Como principal empresa de geração de combustíveis a partir do combustível fóssil, para que a Petrobras cumpra um papel estratégico no sentido de estimular a tecnologia, a inovação, os estudos e identificar todas essas potencialidades para que nós possamos cada vez mais construir esta transição de dependência. E eu acredito muito que a nossa biodiversidade sendo transformada, agregando valor, nós temos condição, inclusive, de compatibilizar a riqueza florestal brasileira, seja do bioma amazônico, seja dos outros biomas, Mata Atlântica, Cerrado, que nós possamos fazer disto uma política que concilie a necessidade de uma nova energia com valorização da biodiversidade, fortalecendo a preservação florestal e garantindo com isto aquilo que deve ser a leitura do sustentável. Sustentável não é apenas meio ambiente. Sustentável é meio ambiente, é economia, é empregos verdes. Sim. E sustentável é cuidar das pessoas. Nós falamos disso, inclusive agora, acabamos de falar sobre isso no painel. Que não adianta a gente pensar em um ambiente limpo se os nossos corações também não são limpos. A gente tem que pensar em algo muito maior. E nós estamos passando por um momento muito importante no Brasil. E assim, fiquei impressionada com tudo que você sabe. Não que um governador não tenha que saber, mas você sabe muito de energia. Da pauta, né? Da pauta toda, né? Ele dá uma aula. Fiquei impressionada. É música para os ouvidos de quem... Eu, pelo menos, tenho uma... Eu falo que sou muito idealista. Eu sonho realmente com esse país que, desde pequeno, eu imagino ser um país moderno, tecnológico, com a transição energética acontecendo. E a gente tem condições de liderar, sim, essa transição energética. Só da gente olhar, né, tudo que a gente já tem no Brasil, nossas riquezas naturais. E quando a gente fala do sol, é algo que eu sempre enfatizo isso. O pior lugar de sol no Brasil é em Blumenau. É o pior insolação, você sabe disso. Ele é 10 vezes melhor do que o melhor lugar na Alemanha. Exato. Nós temos uma janela de variação de 10 graus em todo o território nacional, o que nenhuma unidade do mundo teria em larga escala como o Brasil possui. Temos que ser protagonistas. Portanto, nós temos todas as oportunidades diante de nós. E os data centers vindo para cá, a gente teve um debate grande, inclusive a Tânia Constantino estava conosco, falando realmente dos data centers. Eles acabam vindo muito mais para São Paulo, mas nós temos ainda um problema de transmissão de energia e que precisa existir esse investimento realmente. Porque se não houver o investimento, está injetando muita energia limpa e está sobrecarregando a rede. Se perde essa energia. Se perde energia. Por quê? Porque precisa haver um investimento maior nessa questão toda dessa, vamos dizer, essa modernização do sistema energético. Esse é o desafio do nosso tamanho. Sim. Um país das dimensões como o Brasil precisa, por um lado, cada vez mais fortalecer a produção de energia, mas precisa investir na logística de distribuição desta energia. E eu falo isso porque lidero hoje um estado que territorialmente tem a mesma extensão de Portugal, Espanha e França juntos. Portanto, tudo quando se fala em distribuição, em investimentos, em fazer chegar uma política pública, nós estamos falando de milhares de quilômetros em torno de um único território. Sim, e por falar, vamos falar um pouquinho só, fazer uma última pergunta, porque o pessoal já está chamando a gente lá no palco. A gente tem aqui um congresso hoje das Mulheres da Energia, ficamos muito honradas com a sua presença, até porque você sendo um anfitrião da COP30, que não é fácil essa missão, a gente sabe, nós queremos estar, assim, além de contempladas com a sua presença, não sei se eu posso chamar desse nome, mas o guardião da Carta das Mulheres da Energia,
para a presidência da COP30 e a Uma grande nossa responsabilidade. Hein? e a nossa contribuição, né, para que realmente essa COP ela realmente seja inclusiva, seja justa e que toda essa transição energética que tanto nós falamos, né, tantos discursos, realmente seja aplicado na prática. Porque não podemos esperar mais 10 anos, 20 anos para começar a fazer isso acontecer. Eu falo que nós somos criadoras de soluções. Existem as dificuldades? Sim, mas vamos achar as soluções. Então, eu gostaria de que você falasse só um pouquinho sobre como você vê a COP30 hoje acontecendo aqui no Brasil Estendendo um e no pouco, seu Lúcia. estado. E como é este evento, como o governador enxerga este evento, Sim, né, com mulheres importante. maravilhosas do setor elétrico, começando pela Lúcia, que é uma guerreira que está aqui Só. batalhando pelo setor, e a gente sabe o quanto é importante, né, a presença do governador aqui para também olhar de perto o que está sendo feito aqui com esse grande mercado de energia transformador. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa Obrigada. de encaminhar à presidência da COP um documento que retrate a visão, o olhar, as expectativas e contribuições das mulheres da energia. E isto conecta muito com o que eu acredito para a COP30. Acho que a COP30, dentre tantas conquistas, ela traz a presença da sociedade de forma muito robusta. Sim. Até porque as últimas 3 edições das COPs que antecedem a COP de Belém foram em países em que o sistema político não estimulava a participação da sociedade. Nós estamos falando de Sharm el-Sheikh, no Egito, nós estamos falando de Dubai, nos Emirados, e estamos falando de Baku, no Azerbaijão. Portanto, a posterior a 3 edições, nós voltamos para uma arena em que o sistema político do país, plena democracia, vai estimular que as pessoas possam participar. Você terá a participação dos delegados, participação daqueles que vêm com a responsabilidade de discutir, debater e construir um documento final que será a carta de compromisso dos países, e aí são sempre 96 países signatários da Conferência das Partes, e a COP de Belém tem uma grandeza, porque ela representa 10 anos após a COP em Paris, que gerou o Acordo de Paris. Portanto, 10 anos após o Acordo de Paris, exatamente... Quase nada foi feito. Exatamente em Belém será a oportunidade de fazer uma checagem daquilo que se comprometeu para aquilo que se entregou. E o que se pretende para frente garantir, e por isso a nossa expectativa é que a COP em Belém seja a COP da implementação. Portanto, ter a participação da sociedade, ter a envergadura da responsabilidade de Belém ser Paris mais 10. Portanto, 10 anos em que se estabelece como regra revisitar as ambições e os desafios que a COP se propõe. E, claro, com isto nós possamos fazer com que efetivamente tenhamos uma COP que traga efetivos resultados para o financiamento climático, para as metas das NDCs dos países, que garanta com isto compromissos que estejam na corrida contra o tempo e contra a elevação da temperatura, que possa cumprir com a missão a que se propõe esta agenda climática global. E claro, para mim é uma alegria poder participar deste evento aqui, seja pelo tema em si, seja pela mobilização destas mulheres que estão comprometidas com o Brasil, e feliz de saber o quanto conectamos a agenda energia com a agenda do meio ambiente, que estão diretamente interligados para que a gente possa trabalhar todos juntos. E o Pará, como um estado que tem floresta, que tem biodiversidade, mas que também tem nos seus rios a geração de energia extraordinária para o Brasil, e não são apenas para o nosso território. Nós estamos falando de hidrelétricas que hoje abastecem o Brasil, portanto, tem toda a sinergia de nós podermos trabalhar juntos e defender juntos as causas importantes para o nosso país. E olha só,
Pará tem mais uma coisa importante que você não mencionou. Tem um governador estadista. Muito obrigado. Porque o seu posicionamento, a forma que você... Eu sou uma mulher, como disse, idealista. Sou uma mulher que nos bastidores da política sempre estou lá brigando para ajudar as pessoas menos favorecidas. Porque eu vim de uma família assim, bem humilde. E eu sempre luto, né? Eu sempre falo os bastidores para que isso mude. E é muito bom, é música para o ouvido, ver tudo que você falou. E eu não te conhecia, né? Só do nome. Mas é incrível a sua posição, o seu conhecimento, jovem ainda. Muito obrigado pelo jovem. Dizer jovem. Espero que Pará tenha aí na frente ali um futuro presidente. Pará de portas abertas para energia limpa. É isso? Maravilhoso. É isso aí. Então, muito fique obrigada. ligado na programação. Muito obrigado, governador. Muito obrigada, governador. Obrigado, um Muito prazer. obrigada. Satisfação. Obrigada. Obrigado.